Claro que não, é incluída a personalidade, não só incluída, como grande parte do que você diz, eu sou apaixonado pela fulana, é pela personalidade dela com outras coisas, obviamente físicas e tal, mas se a pessoa lhe atraiu antes, eu não entendo porque não vai atrair depois. Agora, quanto às mudanças inerentes ao amadurecimento e à mudança das circunstâncias e tudo, isso é absorvido. Eu sei que as coisas mudam, que vem dificuldades que não vinham na época do namoro, mas pode ser absorvido e totalmente complementado com um amor mais maduro, que não tinha na época do namoro, talvez mais paixão, mas aquele amor no sentido de uma compreensão, de uma capacidade de ceder, e diálogo, muito diálogo, exercício de sinceridade. Então, tudo isso complementa as dificuldades que apareceram depois do casamento. Mas, insisto, a personalidade dele está lá, e a personalidade dela está lá. Agora, isso que eu estou dizendo, eu fico até um pouco constrangido de dizer, de tão óbvio que é, irmãos, essa parede é branca, isso aqui é branco, isso aqui é cinza, isso aqui é branco. Pastor, não está falando com criança. Então, eu dizer que a personalidade da mulher está lá, é tão óbvio quanto essa parede é branca, mas a gente se esquece, muitas vezes, de se utilizar desses aspectos óbvios e nos alimentar deles, porque são muito úteis. Minutinho, tem uma coisa errada comigo, não é com ela. Eu estou ficando, que ela mudou, porque não sei o quê, porque agora que coisa boa, né? Porque eu era apaixonado por ela, acabou isso aí. Acabou por quê? Se obrigue a responder. O que está errado com você? E muitas vezes o que está mais errado é com você, não é nem com ele ou com ela. Então, tudo bem, pode ser com os dois, mas lembre-se, essa personalidade me fez apaixonar, ou apaixonar-me, e por que não agora? Insisto que deve ser considerado isso com seriedade. E segunda coisa, era a atração sexual. Eu pergunto para todos os noivos: você se sente sexualmente atraído pela sua noiva? Imagina o tamanho do riso do noivo, hein? Sinto, pastor. Digo, ótimo. Aí chama a noiva e pergunta a ela, ri com mais discrição, mas ri também. Sinto, pastor. Ótimo. E é para ser assim mesmo. Porque na hora que um disser assim, sinto não, eu digo, arranje outro pastor. Porque eu não vou casar um homem que não tem atração sexual pela sua esposa, nem vice-versa, não tem sentido. Agora, antes atraía. Casou, não atrai mais. Agora estou falando de sexo. Pastor, parece que o senhor não sabe que tem um negócio chamado envelhecimento, que altera muito. Se eu não sei, tem alguém mais velho do que eu aqui? Está longe. Claro. Mas o envelhecimento físico, ele é compensado por um relacionamento sexual maduro, mais tranquilo, porque o sexo é algo complicado. Eu tenho dito isso dos noivos. Ele pode ser extremamente agradável e desesperadoramente ruim. Pode ser uma fonte de grande alegria e prazer no casamento. E o sexo foi dado para prazer do homem com a sua mulher, dado por Deus, e da mulher com seu marido. Foi dado para isso mesmo. Então ele pode ser e é muitas vezes extremamente prazeroso. Deus fez com esse exato propósito, mas ele pode ser pavoroso se for uma coisa mal dirigida, mal feita, mal direcionada, um problema com ou físico ou psicológico. Qualquer coisa pode desandar. Então não é óbvio que o aspecto sexual no início de um casamento é muito mais gostoso do que esse aspecto no casamento mais maduro. Não. Livros dizem isso, de casais maduros.
os dois se conhecem bem, ajustes já foram feitos nesta área. Então, o fato de ficar mais velho é compensado por outros aspectos. Deus faz as coisas muito bem feitas. Então não é só dizer, ai, como é que eu vou olhar para minha mulher daqui a 30 anos, tão bonitinha, tão novinha, tal e tal. E quero nem pensar. Tudo bem, não pense, porque daqui a 30 anos é 30 anos. Mas eu vou dizer uma coisa, a sua cabeça vai mudar também. Você vai mudando também, os dois vão. E Deus é muito sábio. Ele dá prazer de todo jeito, de toda forma, inclusive na área sexual. Aí não pense então, infelizmente, um dos motivos pelos quais eu era mais apaixonado pela minha mulher era realmente o corpo dela, o físico, e extremamente agradável estar perto dela, o cheiro do rosto dela. Isso foi fundamental para mim casar. Bom, espero que tenha sido importante. Fundamental, não sei, mas importante sim, como até já comentei. Mas não é porque você casou que isso vai diminuindo, acabou, agora não tem mais novidade nenhuma, não tem mais nenhum prazer e tudo, de conquista e tal. Tem. Então, um aqui se encontra com 2 meses de casado, o outro com 1 ano e pouco, o outro nem casou ainda, o outro está com 7, o outro está com 10, eu vou com 37. Então temos diversos níveis aqui de idade de casamento. Mas qualquer que seja a sua idade, pense nisto. Pense nisto. Nesses fatores que existiam, 2 fatores que existiam antes do casamento: gosto e novidade, aquela vontade de não perder aquela pessoa querida, e depois a atração pela personalidade dele ou dela, a atração física dele ou dela, que isso continue no casamento de vocês. Agora eu quero encerrar com 2 novas características novas que surgem no casamento e que eu creio que devem servir para alimentar a paixão. Primeiro, o costume de estar perto do outro, que não tinha isso no namoro, como já acabei de comentar. Pegava na casa da mãe ou do pai, ou de onde ela morava, com alguma amiga ou ele e tal, mas não estavam juntos, não estavam namorando, não estavam juntos. Então cada vez que se encontrava era um pequeno programa e tal. Agora não, agora é direto, é junto 24 horas por dia. E esse costume, em vez de se tornar um ponto negativo, eu acho que deve ser o contrário, deve ser um ponto positivo. Quantas vezes você ligava para ela que mal chegava em casa e dizia, já estou com saudade, vindo da casa dela? Acho que todos aqui devemos ter dito uns para os outros coisas desse tipo. Mal saiu, já estou com saudade. Pois agora não tem mais saudade, está perto o tempo todo. Então deve ser uma coisa agradável. Pode ser um pouco estranho o que eu vou dizer, mas eu acho que o casal deve ser viciado um no outro, em termos de companhia. Acho saudável o marido ser viciado na sua esposa, dependente dela, sentir falta dela como o fumante sente do cigarro e o alcoólatra sente do álcool. Forte que eu estou dizendo, eu coloquei para chocar um pouco mesmo. Não estou recomendando nem o fumo nem o álcool, estou recomendando a dependência sua à sua esposa e a dependência sua ao seu marido, e obviamente dentro de uma dependência a Cristo, claro. Estou falando do relacionamento conjugal especificamente. Mas quando eu falo no fumante e o cigarro, e no alcoólatra e a bebida, é que ele se treme sem a bebida, ele fica meio louco, ele fica muito perturbado, ele sente falta física, mental, psicológica. E eu acho que deve ser assim: o marido com vontade de voltar para casa, doido para chegar e encontrar a sua mulher, e a mulher doida para encontrar o marido, curtindo. E se vai sair para um lugar, o costume de ir um junto com o outro, eu sei que entra muito o aspecto particular, e que às vezes um tem uma coisa a fazer, e o outro não tem nada a ver com aquilo, e aproveita para levar o carro para a oficina. Eu sei disso, tudo bem. Eu estou falando de uma maneira geral, é o costume de sair um junto com o outro.
Meus pais se converteram depois de mim, e eu próprio já era casado quando me converti. Mas uma coisa que Deus deu a eles, mesmo na época ainda sem Cristo, foi isto. E eu cresci vendo os meus pais muito, muito acostumados com a presença um do outro. Eu diria viciados, um com a presença do outro. E achei bonito. Outro dia meu pai, com 83 anos, viajou. Minha mãe com 2 dias estava totalmente requieta, e cadê ele e tal, cadê, sabendo onde estava, claro, mas estava demorando, imagine, 3 dias fora, mas ela sentiu muita falta dele e tal, e é bonito isto, 60 anos de casados. Então dizer que não, eu não tenho mais costume de estar com minha mulher, porque a gente enjoa, né, pastor? Digo, vai enjoar para lá, porque eu não enjoei para cá não, graças a Deus. E a segunda coisa que surge como novidade depois do namoro e noivado, no casamento, são os alvos em comum, e os alvos práticos. Antes podia ter alvo, o alvo era vamos casar, vamos ver onde é que nós vamos morar. Casaram, já estão morando. Agora os alvos estão absolutamente entrelaçados.